E aí pessoal, como é que vocês estão? Vitor Costa aqui. Hoje eu vou mostrar uma questão que tem chegado muito para mim. Eu tenho tentado ajudar a galera que está perguntando, mas eu decidi fazer um vídeo sobre isso. Vamos aqui para a tela. É o seguinte, pessoal. A dúvida que chega muito para mim é, ao utilizar esses frames aqui para história em quadrinhos no Clip Studio, o que acontece? Quando são criados esses frames, a imagem ela fica restrita dentro do frame. Entendeu? Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que funciona. Clicar aqui na ferramenta para criar o frame. Vou clicar aqui nesse tipo de criação, Brush Size. Pronto. Está bem aparente, vai estar 15 pixels. Eu vou criar um frame aqui para o nosso personagem. Vou clicar aqui nas arestas. Pronto. E aí a gente tem que colocar esse personagem dentro do frame, que é assim que funciona a história em quadrinhos aqui no Clip Studio. E aí você vai criando outros frames e você tem as imagens dentro de cada frame que você tem um controle da história em quadrinho, né, que você está criando. Né? Essa é a função. No caso aqui, o artista ele ia criar, né, o outro frame aqui para continuar a história. Beleza? Então nós temos as imagens aqui restritas dentro dos frames, é assim que funciona. Tá? Para você ter um controle, né, da ilustração ficar dentro de cada frame que foi planejado para a história em quadrinho, certo? E aí o que acontece? Se nós estivermos aqui dentro desse primeiro frame que nós criamos, onde está o personagem, e a gente for desenhar ou pintar o cenário, por exemplo, e essa imagem ela não vai continuar aqui no frame seguinte, tá? Nesse quadrinho seguinte, ela vai estar restrita aqui. Então aqui a gente vai criar a imagem, você vê que ela não sai do quadrinho, entendeu? Então essa é a ideia, né, de você trabalhar com os frames que você tem um controle, tá? Você pode fazer qualquer tipo de alteração, de aplicação de imagens aqui dentro desse frame, que você não vai, né, interferir nos outros quadrinhos. Então essa é a questão. Aí clicando no outro frame, você também é a mesma coisa. Você vai criar, né, uma sequência de cena aqui, onde não vai passar para o outro, e aí você tem um controle melhor, né, do seu trabalho de história em quadrinhos. Sendo que a pergunta é justamente o seguinte: deixa eu tirar esse personagem aqui de dentro do frame, tá aqui para fora, acima de todos, aqui. A pergunta é o seguinte: como que eu faço para que o personagem, sim, ele vai ficar dentro do frame, só que somente uma parte do personagem ele vai ficar aqui para o lado de fora do frame, tá? Em inglês eles chamam isso de pop-up image, não sei como se fala isso em português, mas a imagem por cima, somente essa parte aqui da imagem, né? A parte aqui do braço do super-herói. E o resto vai ficar restrito dentro do frame. Entendeu? Então, essa imagem sobreposta, então como que a gente faz isso aqui no Clip Studio? É justamente o que eu vou mostrar agora. Preste atenção. Precisamos fazer como eu coloquei aqui agora, deixar o personagem do lado de fora. Por quê? Porque a gente precisa ver a área que a gente quer que ele fique. Porque se a gente colocar o personagem dentro do frame, aqui, esse primeiro frame aqui, e a gente for delimitar a área que a gente quer que fique sobreposta, a gente não está enxergando a parte que a gente quer mostrar, percebe? Então por isso que a gente, provisoriamente, a gente coloca o personagem do lado de fora. Pega a camada onde está o seu personagem e coloca aqui para o lado de fora. Agora você consegue visualizar a área que você quer expor, tá? Agora nós precisamos selecionar a camada onde está o personagem, no caso frame, que é esse aqui, ó. Muito cuidado para não confundir os frames, para você não trabalhar nesse aqui achando que está nesse. Aí vai dar problema, ok?
Então preste atenção. Então é esse frame aqui que vai ficar o personagem. Então com esse frame aqui selecionado, a gente agora vai lá na ferramenta de criação de frames, essa ferramenta aqui, né, Frame Border, e a gente vai mandar criar, em vez de usar esse primeiro ou esse segundo, a gente vai usar esse de baixo, Frame Border Pen. Ok? Vira aqui. Certinho? Então, com esse Frame Border Pen, o que acontece? Você pode criar um frame desenhando ele. E a gente vai desenhar essa área aqui, onde está a mão do personagem, que seja mais próximo possível do traço, até você completar ela aqui dentro. Sendo que é o seguinte, preste atenção nessas configurações. Geralmente vem por padrão, assim, se você nunca mexeu nessa parte que eu estou mostrando agora, ele vem assim, ó. Esse cara vem habilitado e aqui vem em Create. Ele vem assim, dessa forma. Para que você faça da maneira correta, você precisa desabilitar esse Draw Folder, porque ele vai fazer um traço aparente. Você não quer um traço aparente. Entendeu? Você quer só delimitar uma área específica. Então você não vai pedir para ele desenhar o traço. E você não vai criar um frame novo. Você vai acrescentar, na verdade você vai adicionar um frame desenhado nesse frame que você já está utilizando. Então, em vez de Create, você coloca em Add to Select Folder. Ok? Só isso. Tranquilo, beleza? Então, agora a gente vai desenhar uma área mais próxima possível do nosso traço aqui da mão do personagem, tá? E a parte mais importante que você precisa tomar mais cuidado é justamente onde as linhas estão passando pela mão do personagem, entendeu? Então vamos lá, vou começar a tracejar aqui, ó. Então aqui tem que estar bem preciso essa parte aqui. Claro que depois pode fazer um ajuste fino, pode editar. Aqui não precisa se preocupar muito, mas aqui, ó, tá bem certinho. E aqui a gente pode fechar. Bem, nós já temos o efeito correto aqui. A única coisa que a gente precisa fazer agora é organizar essas camadas de frames. Esse frame que foi feito depois aqui, desse lado direito, ele está na frente desse frame onde está o personagem. Entendeu? A única coisa que a gente precisa fazer é reordenar isso. Fechar aqui para ficar bem claro. Esse é o frame que está o personagem, percebe? E o frame que vem depois, ele está aqui na camada de cima. Basta a gente colocar aqui, ó, na camada de baixo. Beleza? Agora a gente precisa, olha o que está acontecendo aqui. A gente não quer, a gente quer que somente esse braço aqui do super-herói fique para o lado de fora. O restante vai ficar dentro aqui do frame normal. Correto? Então o nosso personagem está aqui do lado de fora. Ele precisa ficar dentro do frame. Tá? É esse frame aqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar o nosso personagem dentro do frame. Tá lá. Tá? E nós temos a nossa imagem sobreposta. Tá? Esse é o resultado. E esse efeito a gente consegue fazer. É bem interessante a gente ter conhecimento desses recursos justamente para a gente poder trabalhar essas nuances de, às vezes, uma imagem que sai de um quadrinho vai para o outro, e tantos outros efeitos e maneiras de se trabalhar as imagens entre um quadrinho e outro, que a gente não pode ficar somente limitado à área do quadro que nós estamos trabalhando. Correto? A gente precisa ter essa liberdade de criar essas intervenções. Então, só outro detalhe que eu queria lembrar é o seguinte. Então, esse quadrinho aqui, a gente vê que ele é um quadrinho independente. Clicar aqui na ferramenta de desenho, clicar aqui numa camada, você vê que ele não vai para outro quadrinho. Ok? Então, se você quiser que esse segundo quadrinho seja a continuação desse primeiro, ter uma continuidade aqui, às vezes isso é necessário.
beleza? Agora eu vou mostrar outra forma de você fazer os mesmos frames, sendo que o conteúdo dos frames uma vai ser uma imagem só, tá? Uma vai ser continuação da outra, apesar de haver uma divisão aqui na organização da história. Então, para criar um frame, lembrando que na hora de criar o frame, não se esqueça de marcar a cor aqui corretamente, tá? Se as bordas aqui do quadrinho vai ser preta, você antes de criar as bordas, você tem que colocar aqui na cor preta, que às vezes você esquece, você está fazendo um rascunho utilizando uma cor mais clara e na hora de criar os quadrinhos ele vai ficar com essa cor que está aqui. Aí depois vai ter que ter o trabalho de recolorir ou refazer, não tem necessidade. Então escolhe a cor aqui, vai lá na sua ferramenta de criar os frames. Eu vou criar de outra forma. Eu vou criar ele como uma coisa única, não criar um e depois criar o outro. Tá aqui, beleza? Agora nós vamos criar a nossa divisão. Em vez de clicar em Create Frame, vamos clicar em Cut Frame Border, aqui, beleza? E a gente vai escolher esse cara aqui de baixo, tá? Não se esqueça que aqui você vai poder escolher a distância entre um frame e o outro, tá? Geralmente isso aqui vem selecionado e você não tem esse controle aqui. Se você clicar, ele cria uma distância aqui muito pequena e para você mudar essa distância para um outro padrão, você tem que ir lá em Files, Preferences, ir lá na parte de Frames e colocar qual essa distância padrão. Mas você pode desabilitar esse cara aqui e aqui você tem o controle. A distância entre os quadrinhos, quando você cortar eles verticalmente, aqui está 60 pixels, e horizontalmente você pode colocar até um valor diferente. Depende da sua necessidade, da tua criatividade e da maneira que você vai criar o estilo dos seus quadrinhos. Eu coloquei aqui um valor de 60, deixa eu até botar um valor menor, aqui também 50. Então, com essa ferramenta selecionada, não se esqueça a cor aqui, manter direitinho. Aqui o meu botei 50, vocês vão ver qual é a distância, mas vocês podem escolher a distância de vocês mesmos. Ó, aqui eu posso delimitar aqui, ó, onde vai ser essa divisão. O resultado final é igual ao do primeiro que eu fiz, não é mesmo? Mas tem uma diferença. Primeiro, deixa eu colocar o personagem aqui por cima. A gente tem uma noção. Tá, beleza. Então agora, o que a gente vai fazer? Antes de eu demonstrar aqui uma coisa, qual é a diferença de a gente fazer ele inteiriço e depois fazer essa divisão depois cortando? Acontece o seguinte, é um frame só, percebe? Não tem um frame, uma camada para o frame 1, aqui do lado esquerdo, e depois um outro frame para esse daqui. Percebe que é um frame só, aqui, é só esse cara. E o que acontece com isso? Apesar de ter essa divisão, quando você for desenhar, vou desenhar aqui um fundo, ele desenha dentro do frame, percebe? Agora olha o que acontece. Ele continua no outro frame. Então se você quiser fazer que um quadro de história em quadrinho, o quadro seja uma continuação do outro, você justamente vai fazer isso. Você vai criar um quadro inteiro e depois você vai dividir ele. Se você fizer separadamente, criar um quadro e depois criar outro, você vai ter a independência também do conteúdo. Tá? Um não vai interferir no outro. Beleza, agora vamos fazer o mesmo processo aqui para fazer essa sobreposição de imagem. Agora com os frames dessa forma. Lembrando que para fazer isso, é essa ferramenta mesmo de criação que Create e escolhe aquele cara lá de baixo, Frame Border Pen, tá? Vai estar a configuração que você já colocou aqui, ó, desabilitado esse cara e aqui adicionar. Só não se esqueça de, na hora de for criar, clicar não na camada que está o seu rascunho, mas tem que clicar aqui, ó, na camada do frame. Se você não fizer isso, você vai ter problema, tá? Então vamos lá, desenhar de novo aqui, ó. Se não ficar perfeito esse primeiro recorte, você pode fazer um ajuste fino depois, tá? Vou mostrar aqui como que faz esse ajuste fino. Pronto. Agora a gente não pode esquecer de colocar a camada aqui do personagem, ó, dentro do frame.
Ele ficou do lado de fora só para a gente ter uma referência, mas aqui, ó, essa parte aqui eu não quero que fique do lado de fora e nem a capa dele eu quero que fique do lado de fora. Tá? Ele tem que ficar dentro do frame, que é o correto. Então, ó, colocou dentro do frame, ó, escondeu aqui, tá ok. E aqui está a nossa imagem sobreposta, nosso pop-up image aqui. Ó. E olha que efeito interessante, beleza? Agora, e o ajuste fino? Vamos supor que o recorte não ficou legal, ficaram algumas falhas. Então você tem que fazer o seguinte, você vai clicar aqui na camada do frame e segura o Ctrl. Olha o que aparece lá, as vértices. Ó. Deixa eu dar um zoom. Aqui dá para ver melhor. Segura a tecla Ctrl e aí você tem controle aqui desses vértices, onde você pode fazer um ajuste fino aqui. Se bem que depois, isso aqui é um rascunho, né? Ainda vai entrar uma line art final aqui que pode ter uma certa diferença, né? E aí você pode precisar de fazer esse ajuste fino. Bem, espero que tenha ficado bem claro esse processo. É um processo bem simples, mas de extrema importância. Se ficou ainda alguma dúvida, vou estar atento aqui aos comentários. E se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, deixe o seu joinha se esse vídeo foi útil para você, para que outros artistas também possam chegar a esse conteúdo e que eles possam também aprender essas técnicas, ok? Qualquer coisa, vou estar por aqui, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, eu vou ficar atento. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!